Bom, meu nome é Luísa, eu faço parte do Estúdio Escola de Animação e eu vou explicar para vocês o que é esse projeto e também vou falar um pouquinho sobre a animação. Mas para começar tudo, e agora é a hora de falar, quero saber aqui quem sabe me dizer... problemas técnicos, momentos. Rolou? Vai dar certo. Então, né, pessoal, começamos bem esse dia, tá ótimo. Vai fluir. Aí, chegou a minha pergunta. Minha pergunta é, quem aqui sabe me dizer o que é animação? Não tem certo nem errado, mas tem que levantar a mão para eu saber quem é. Fala, amiga. Uma coisa digital que se mexe. Começamos bem. Quem mais? Ninguém mais? Acertou. Quem mais complementa o conceito da amiga? Aê, garoto! Palmas pros amigos. Então, galera, basicamente, a animação é uma palavra originada da palavra anima, que é uma palavra de origem do latim, né, que originou o nosso alfabeto, e significa força vital que existe em todos os seres vivos. Então, em certo sentido, fazer uma animação é dar vida a algo. E, no nosso caso, dar vida a desenhos, dar vida a imagens. O princípio básico da animação consiste em você pegar imagens paradas, desenhos parados, que a gente aqui chama de quadros, e você reproduzir eles em sequência rápido o suficiente para que você tenha a sensação de movimento. Nesse vídeo aqui a gente pode ver, são vários desenhos parados, e conforme a gente vai reproduzindo rápido o suficiente, você vai tendo a sensação da caminhada. Essa é outra técnica, tem uma galera que super desenha no canto do livro. Então, gente, isso é uma técnica de animação que surge antes da invenção do cinema, chamada flipbook. É o mesmo princípio que eu expliquei agora para vocês. Basicamente consiste em você fazer desenhos e movimentar eles rápido o suficiente para que você tenha a sensação de movimento. Depois, no final, quem quiser ter essa experiência do flipbook, temos um flipbook aqui no cantinho com mais uma série de brinquedos óticos que vocês vão poder dar uma experienciada aí. Bom, há muito tempo, desde os nossos ancestrais, a gente vem tentando reproduzir essa sensação de movimento. A gente vem tentando expressar o movimento para os nossos futuras gerações é uma boa palavra. Então, e aí o que a gente pode ver é o seguinte, nas pinturas das cavernas, a gente já percebe isso quando, por exemplo, os nossos ancestrais desenhavam animais com várias patinhas, tipo 6 patinhas cada desenho, que é um modo primitivo de mostrar que esse animal estava se deslocando. Então, a gente vem há muito tentando passar essa mensagem para as nossas futuras gerações. Esse jarro aqui é um jarro com uma ilustração de um bode pulando na folhinha, e quando você gira o jarro, você tem essa sensação de movimento. Então, desde nossos muito bem, galera bem antiga nossa, né, nossos super ancestrais, a gente vem tentando deixar para as gerações futuras essa mensagem da movimentação, como é que as paradas funcionam. Acho que pode dar uma passadinha aí. E aí o que ocorre? Como vocês puderam ver, essa parada do jarro ela é bem primitiva. A gente só conseguiu alcançar a sensação de movimento mesmo, mais fluido, com a invenção dos brinquedos óticos, que foram inventados 180 anos depois de Cristo. E aí a gente tem alguns brinquedos com os nomes bem estranhos, que eu vou falar aqui para vocês, porque eles são engraçados. O primeiro é o zootrópio, o fenaquitoscópio e o praxinoscópio. Saúde, né? Então,
São brinquedos bem importantes e eu vou falar sobre alguns aqui para vocês terem uma ideia de como é que funciona. O zootrópio é um brinquedo de 1834, inventado por William George Horner. Bem inglesa, né? E aí o que acontece? Basicamente é um disco giratório, e aí você insere um desenho dentro dessa câmara, e quando você olha pelas fendas, você consegue enxergar o movimento, o desenho como se estivesse, enfim, andando. Para quem curtir a parada do zootrópio, super tem tutoriais no YouTube para como fazer o seu próprio zootrópio em casa. E ele é bem tranquilo de fazer. O Scan Animation é outro brinquedo ótico que veio depois do zootrópio. Acho que todo mundo já teve uma experiência pelo menos uma vez com o Scan Animation. Mas qual é o princípio da parada? Basicamente você desenha 6 vezes 6 quadros, o que você quer desenhar, e meio que deixa ele fatiadinho assim. E aí quando você passa esse plástico em cima listrado, você tem a sensação de movimento. Para quem quer saber também como é que quer relembrar como é que é o Scan Animation, a gente tem 2 livrinhos ali para vocês sentirem a parada. O taumatrópio é um dos brinquedos mais antigos e são bem legais também. A gente tem um prontinho ali que acho que vocês vão curtir. Basicamente, são 2 desenhos distintos, um de cada lado do círculo, e quando você movimenta eles, você tem a sensação de que é uma coisa só. Então, são brinquedos bem primitivos ainda, mas que já é um avanço desde o tempo das cavernas até agora. E para amarrar tudo isso, a gente vai fazer um compilado super rápido de história de animação desde os primórdios até os dias de hoje, para a gente conseguir prosseguir. Depois dos brinquedos e truques óticos, vieram as apresentações em teatro. Essas performances óticas eram feitas com traquitanas bem complexas, sem qualquer automação. Tudo era manipulado pelo artista. Manivelas e roldanas movimentavam fitas com desenhos iluminados a lamparina, que ao serem refletidos por espelhos e lentes, criavam as primeiras projeções. A primeira animação projetada é creditada ao francês Émile Renaud e data de 1892. O show se chamava Teatro Ótico. O teatro ótico de Renaud pode ser considerado o primeiro passo do que hoje conhecemos como cinema. Assim, é possível dizer que as histórias em desenho animado vieram antes dos filmes com atores. Depois de inventada a fotografia, a técnica de colocar uma imagem seguida da outra para produzir movimento aliou-se ao conceito de teatro ótico, dando nascimento ao filme e ao cinema. A filmadora primitiva nada mais fazia do que tirar um monte de foto em sequência que depois eram projetadas. O cinematógrafo, criado pelos irmãos Lumière, era um aparelho que filmava e fazia projeções. As primeiras apresentações com cinematógrafo foram um sucesso estrondoso. Muitos gritaram ao pensar que a locomotiva que estava projetada poderia avançar sobre a plateia. Mas por incrível que pareça, os irmãos Lumière não acreditavam que o cinema pudesse ser mais do que uma onda passageira. Os Lumière achavam que, passado o deslumbramento com a técnica, as pessoas se entediariam de ver no cinema aquilo que já viam no dia a dia. A invenção do cinema abriu novas perspectivas para o desenho de animação, que rapidamente se adaptou às novas tecnologias. O inglês John Stuart Blackton ganhou o título de pai da animação americana por conta de 2 filmes: Desenho Encantado, de 1900, e Fases Humoradas de Caras Engraçadas, de 1906. Porém, as criações de Blackton faziam parte de uma performance, e por isso o crédito de primeira animação feita para exibição em cinemas ficou com o francês Émile Coe, que em 1908 estreou Fantasmagorie. O americano Winsor McCay já era um grande cartunista e quadrinista quando em 1911 produziu seu primeiro filme em animação, Little Nemo. O estilo de McCay era revolucionário. Seu trabalho elevou o nível dos desenhos animados, que ganharam em qualidade e complexidade.
Gert the Dinosaur, de 1914, foi seu maior sucesso. Nesse show, McKay interagia com o desenho. Com o sucesso de público dos pioneiros da animação, os investidores norte-americanos perceberam o surgimento de um novo negócio. J.R. Bray foi o primeiro a abrir um estúdio totalmente dedicado à produção de animação em 1914. Essa perspectiva econômica acelerou o desenvolvimento de técnicas mais eficientes para a produção de desenhos. Com Winsor McCay e a nascente indústria do entretenimento, os norte-americanos se tornaram referência mundial na produção de animações. Porém, o primeiro longa-metragem de animação é mérito argentino. Em 1917, Quirino Cristiani fez El Apóstol. Nos primeiros anos do cinema de animação, na época em que os filmes não tinham som, o maior astro de todos era o gato Félix. Félix reinou até o som surgir nos cinemas, de 1919 a 1928, quando Mickey Mouse fez sua estreia em grande estilo no curta Steamboat Willie, de Walt Disney. Foi a primeira animação com som sincronizado. O filme fez tanto sucesso que Félix perdeu seu trono de personagem preferido. Mickey se tornou a grande sensação do cinema de animação. Com Steamboat Willie, Disney, que já vinha tentando chegar ao topo há algum tempo, percebeu que aliar novas técnicas aos seus desenhos era garantia de sucesso. Assim, ele buscou realizar o primeiro desenho sonorizado e a cores, produzindo Flowers and Trees em 1932. Durante os anos 30, o público pôde assistir ao amadurecimento dos desenhos animados para cinema, com o surgimento de muitos personagens inesquecíveis. Em 1937, Branca de Neve e os Sete Anões estreou com estardalhaço. O público acreditava a Disney como o pioneiro corajoso e inovador que realizava o primeiro longa-metragem de animação. Como pouca gente tinha visto o filme do argentino Quirino Cristiani 20 anos antes, não houve polêmica. O filme foi um sucesso estrondoso e possibilitou o início de um império gigante para o Walt Disney. Império esse que dura até os dias de hoje, mesmo após sua morte. Os anos 40 são considerados a era de ouro da animação. Nos filmes de longa-metragem, a liderança de Disney era inquestionável. Mas na categoria de curtas, os grandes estúdios como MGM e Warner entravam na briga, e a concorrência era feroz. Com isso, a qualidade das animações atingiram seu ápice. Disney tinha Mickey, Pato Donald, Pateta. A Warner criou clássicos como os Looney Tunes, Pernalonga, Patolino, Gaguinho, Papaléguas. A MGM criou Tom e Jerry, enquanto Walter Lentz estreava com o Pica-Pau. Foi nessa época que os animadores criaram os princípios básicos da animação, que se tornaram os pilares do ensino dos desenhos animados no mundo. À medida que a animação foi se sofisticando, alguns animadores foram sentindo a necessidade de buscar mais verossimilhança com a realidade. Na Disney, durante a produção do filme Bambi, chegaram ao ponto de levar animais vivos para dentro do estúdio. O objetivo era entender melhor a anatomia dos seus movimentos. Nos anos 50, essa batalha entre estúdios elevou muito o valor das produções. A televisão, que se popularizava, foi conquistando espaço. A demanda por conteúdo mais barato crescia. Foi assim que produções mais econômicas, que investiam na simplicidade e eficiência de seus designs e roteiros, surgiram. Os anos 60 foram dominados pela televisão e pela produtora Hanna-Barbera. Flintstones, Jetsons, Corrida Maluca. Todos esses desenhos foram feitos nos estúdios de William Hanna e Joseph Barbera. Disney manteve sua produção de longas-metragens com relativo sucesso até a sua morte em 67, pouco antes da estreia de Mowgli, o Menino Lobo. Nos anos 70 e 80, a produção de novas animações para o cinema quase desapareceu. Na televisão, passamos por um período em que as fábricas de brinquedo encomendavam desenhos, como Transformers e Comandos em Ação.
Também foi um momento de grande ascensão dos desenhos de herói e o boom dos desenhos animados japoneses, os animes. Do final dos anos 90 para cá, a diversidade de desenhos aumentou vertiginosamente, com diversos estilos para diversos públicos, com o surgimento de canais especializados. Além, é claro, da volta triunfal da animação aos cinemas. Num primeiro momento, com novos clássicos da Disney, como Pequena Sereia, Rei Leão, A Bela e a Fera. E logo na sequência, com os filmes de animação digital, com o hit instantâneo da Pixar, Toy Story, que inaugurou um filão de animação digital, seguido por Shrek, Era do Gelo e tantos outros. Bom, então, esse foi um apanhadão geral em 8 minutos de tudo o que a gente já fez dentro da animação. E para tudo isso ser feito, a gente desenvolve muitas técnicas. E aí eu quero saber de vocês, quem aqui chuta quantos tipos de animação existem? Então, de fato, existem muitos. E a cada vez que um artista, um animador, precisa contar uma história de um jeito diferente, novas técnicas são criadas. Então agora eu vou trazer para vocês as mais conhecidas e mais utilizadas hoje na produção de animação. A primeira delas é o 2D tradicional. Filmes como A Branca de Neve, que a gente viu no vídeo anterior, foram feitos usando essa técnica. Basicamente consiste em você desenhar um personagem considerando apenas 2 dimensões, altura e largura. Ele não tem profundidade. E você faz esse desenho no papel, ou aqui no caso, no quadro negro. E aí o que ocorre? Você vai desenhando as poses, é o mesmo princípio para todas as técnicas. Você desenha as poses, e aí conforme você vai reproduzindo rápido o suficiente, você tem a sensação de movimento. Essa é a técnica mais tradicional, mais utilizada, mas agora tem uma mais atualizada. E aqui no Brasil a gente usa mais na produção de animação o 2D digital. O que é o 2D digital? Ele é a mesma parada da tradicional, então é um desenho construído considerando apenas altura e largura, o personagem não tem profundidade, mas é digital porque ele é feito todo no computador. Então você abandona o papel e você começa a desenvolver as animações dentro de um software especializado para isso. E aqui é um ciclo de caminhada, é o mesmo princípio, você vai desenhando as poses e conforme você vai reproduzindo, você tem a sensação de movimento. Aqui é um pouquinho de como é produzido um desenho em 2D. Rapidamente para a gente olhar. E aí a gente entra no que tem de mais moderno agora, que é o 3D digital. O que é o 3D digital? É um desenho que considera ainda a construção do personagem em altura e largura, mas a gente adiciona profundidade. Como vocês podem ver, o boneco ficou estranho, ficou feio, coitado. Mas o que acontece? Justamente para você conseguir fazer um 3D bacana, você precisa de tecnologia avançada. E tecnologia avançada é caro. E aqui no Brasil, a gente tem, aquele probleminha de grana. Então, por isso também que a técnica do 3D ainda não é muito difundida aqui no país. É uma técnica utilizada mais internacionalmente. A gente viu ali um pouquinho do processo. Também é todo feito no computador, por isso é digital. Mas é basicamente isso. Mas beleza. Aí vocês podem me dizer assim, caraca, Luísa, super maneiro esse rolê de animação, mas eu desenho assim, zero. Eu desenho mal pra caramba. E aí, como é que eu viro animador, né? Então, gente, a gente não necessariamente precisa desenhar para animar. Existem outras técnicas de animação, e entre elas o stop motion. O que é o stop motion? Basicamente, você segue o mesmo princípio de mover imagens em sequências, mas você movimenta bonecos, personagens feitos em massinha de modelar, você movimenta desenhos feitos em areia. Então, é uma possibilidade para quem não sabe desenhar conseguir também construir uma animação.
Dá para fazer de Lego também. Enfim, tem uma infinidade de suportes que você pode montar a sua história, construir a sua história e através da reprodução rápida em sequência dessas fotos que você faz, você tem uma animação. Outra técnica que pode ser utilizada é o stop motion em recortes. O que rola? Você pode, ao invés de desenhar um personagem inteiro, tipo, pose dele andando, outra pose dele andando, você pode desenhar ele os pedacinhos. Esse gatão aqui que a gente desenhou, que é o Paco, se você cortar ele em vários pedacinhos, desmembrar ele, você vai movendo os pedacinhos e fotografando. E aí o resultado final é esse. É mais rápido porque você não precisa redesenhar todo o personagem toda vez que você quiser fazer um movimento novo. Mas aí, beleza, vocês estão difíceis hoje e me dizem assim, Luísa, não sei desenhar, não tenho bonecos, não tenho nada, não quero fazer, achei o ó, mas ainda quero animar. O que você vai falar para mim? Então, gente, existe uma técnica chamada pixelation, que é uma categoria dentro do stop motion, mas consiste em animar pessoas. É o mesmo princípio da animação, que é você fotografar imagens paradas e reproduzi-las numa sequência rápida o suficiente para ter a sensação de movimento. Mas é isso. É uma animação que envolve pessoas. Então você não precisa de nada. Você não precisa de desenho. Você precisa da vontade de contar uma história. E no momento, uma câmera de celular. E eu acho que a maioria aqui deve ter. Ou fácil de conseguir com um colega, com um amigo. Então, a gente vai ver um curta produzido por pessoas que já passaram no projeto, feito com essa técnica. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. More than power, power, never. Ever after work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us
work is never over. Work it, make you will do it fast and make sense from the girl that never power. Work is never over. Work it, make you will do it fast and make sense from the girl that never power. Work is never over. Work it, fast and make sense from the girl that never power. Work it never over. Work it harder. Do it faster. Our work is never over. Work it harder. Make you better. Do it faster. Make sense from the world. Hour after our work is never over. Bom, então esse curta é só um exemplo de que se a gente quiser animar, é possível com o que a gente tem com a gente. E a animação está em todos os lugares, não só no desenho animado que a gente assiste, mas também em efeitos especiais, em filmes que misturam atores reais com desenho animado, em vídeos institucionais e games também, enfim, numa infinidade de lugares. E cada vez mais está mais difícil a gente ter essa diferenciação entre o que é animação e entre o que é real gravado. Isso se deve muito ao avanço da tecnologia e ao desenvolvimento das técnicas que os nossos artistas vêm fazendo. Aí Avatar também é um filme cheio de animações. Essa é uma técnica muito maneira, onde essa técnica também é bem maneira. A gente basicamente coloca sensores num ator real e capta toda a movimentação dele e anima por cima. Então, né, gente? E aí eu pergunto pra vocês acham que a animação é só coisa de criança? Exatamente, não é. Mas o que ocorre? No Japão e na França são mercados muito mais desenvolvidos. Os adultos têm o hábito de assistir animação. Aqui no Brasil, isso ainda está sendo construído a passos bem lentos. Mas a gente já tem alguns exemplos, como o filme Woodstock, não sei se alguém já viu aqui, mas foi uma animação bem bacana feita por brasileiros. E se vocês procurarem em mídias digitais, com certeza vocês encontram um ou outro filme produzido aqui no Brasil para adultos. Mas o que rola? Embora os nossos adultos não tenham ainda um hábito muito difundido de assistir animação, nós brasileiros produzimos muitas animações. A gente tem esse hábito, quer dizer, não sei se é um hábito, mas é um mercado que vem crescendo muito e também é por isso que eu vim aqui hoje contar para vocês sobre isso. Mas antes de qualquer coisa, quero ver se vocês sabiam que essas animações aqui são brasileiras. Animalu, Irmão Jorel, Tromba Trem, Peixonauta, o Fenômeno. Então, gente, a gente mostra esse vídeo com algumas animações brasileiras, porque às vezes a gente está assistindo e nem se dá conta que são coisas produzidas aqui pertinho da gente. Todas as animações passadas aqui foram feitas em estúdios ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Então, assim, é possível trabalhar com isso hoje em dia. Tem pessoas cada vez mais se profissionalizando para entrarem nesse mercado. E é nesse sentido que o Estúdio Escola atua. Se você quiser passar o slide, eu acho que todo mundo já viu. E aí o que ocorre? O que é o Estúdio Escola? O que é o projeto onde eu trabalho? É um projeto que basicamente oferece uma oficina onde a gente ensina pessoas a produzirem animação, a serem animadores. Essa oficina ela ocorre durante 6 meses.
A gente geralmente fecha 4 turmas, cada turma com 15 alunos. E a gente, o método de todas as técnicas que eu mostrei para vocês anteriormente, a que a gente mais utiliza é o 2D digital. E aí a gente ensina os alunos a animar no Toon, que é o software onde todas essas animações que vocês viram são construídas hoje em dia. Por que é importante ter este software e chamar atenção para isso? Porque é o software utilizado atualmente na produção de animações brasileiras. Então, o aluno que participa do Estúdio Escola, ele sai um passo à frente, porque ele já sabe mexer e utilizar a ferramenta de trabalho exigida para quem quer ser animador hoje em dia no Brasil e trabalhar com 2D. Como eu falei anteriormente, são poucos os estúdios aqui no país que trabalham com 3D, principalmente por causa do custo. Então, a gente opta por difundir mais o 2D por consciência de mercado mesmo, de saber que se a gente quer que o nosso aluno seja contratado e viva de animação, a gente precisa ensinar a técnica mais difundida. Os nossos professores, as pessoas que estão em sala de aula com os nossos alunos, são profissionais que estão atuando no mercado da animação neste momento. O nosso parceiro pedagógico, que constrói todo o conteúdo que é ensinado, é o Copa Studio, que é o estúdio que faz animações como o Irmão de Jorel e o Tromba Trem, entre outras. Então, assim, é uma carga teórica que a gente sabe que dá certo, sabe que funciona e que tem efetividade no mercado de trabalho para alguém que quer seguir na área das artes e da animação. Qual é o resultado desse ciclo de oficinas? Cada turma produz um curta-metragem, ou seja, um pequeno filme animado em 2D. Isso também é muito relativo. Quando aparecem demandas de alunos querendo fazer stop motion, isso também é discutido em sala e se avalia se segue ou não. Como são 15 alunos, as decisões são democráticas. Se a maioria quiser, super pode rolar. Muito importante, todo curso é gratuito. Gratuito real. Ninguém paga nada para participar. Somos um projeto patrocinado e é por isso que conseguimos fornecer essa gratuidade para os alunos. E aí o que ocorre? Além do curso gratuito, a gente oferece também o transporte, entendendo que pode ser rolê para alguns se deslocar até o centro da cidade, que é o local onde geralmente o curso ocorre. Então, se o problema for grana, a gente tenta minimamente resolver. Então, aos interessados em seguir na área das artes e seguir na área da animação especificamente, é uma oportunidade onde vocês só precisam disponibilizar tempo e ter certa disposição. O nosso ciclo é basicamente esse. A gente abre as inscrições online geralmente em março. As inscrições para 2020 vão abrir, se tudo der certo, em março de 2020. A gente seleciona os alunos. Como é que funciona isso? Você envia um formulário que vai com um desenho. A gente avalia esse formulário. Se a gente curtiu as respostas que você deu, a gente chama você para uma entrevista. Essa entrevista bem descontraída, querendo saber quem é você, o que você curte, o que você faz, o que te faz levantar da cama todo dia. Uma parada bem descontraída. Não, galera, é importante saber o que você levanta todo dia, pô. Mas beleza. E aí a gente, a partir desse processo, a gente forma as turmas. Ó a palma, hein? Que loucura. Tão ligados. Aí a gente forma as turmas, as oficinas ocorrem durante 5 meses, ou 6. E cada turma, ao final do ciclo, tem um curta produzido. Isso é muito bacana, porque no final das contas, todo o material produzido em sala, sejam os exercícios que eu vou mostrar para vocês logo a seguir, ou o curta, servem também como construção de portfólio. O que é o portfólio? É um documento onde você... É como se fosse um currículo, mas para a área das artes ele é mais significativo, porque você mostra o que você é capaz de fazer para alguém que quer te contratar. Então, ok, você passa pelo curso todo. Se você já não sair com o pé na contratação, você pelo menos tem o início de um portfólio montado para você ir atrás da parada que você está afim. E aí, depois de tudo isso feito, a gente entra na segunda etapa do projeto, que é o que a gente está fazendo aqui hoje,
que é difundir a produção dos alunos e falar sobre animação para outras pessoas, para que outras pessoas tenham conhecimento de que hoje, nesse país, é possível viver de desenhar. É possível, né? Algumas pessoas acham que não, mas eu estou aqui para dizer que é possível e trouxe alguns alunos aqui que depois vão trocar uma ideia com vocês, que também vão poder dar o relato deles de que é possível viver de arte, miçangueiros. Enfim, acho que isso aqui eu já falei. E nossa faixa etária é entre 16 e 24 anos. Então, quem não tem 16 ainda, aguardo vocês fazerem 16. E quem já tem, a partir do ano que vem, já pode se inscrever. Outra atividade que a gente oferece no projeto é o Papo Reto. Também é uma atividade gratuita, onde... Deu, galera, deu. Enfim, o Papo Reto também é uma atividade gratuita e aberta ao público, onde a gente faz uma roda de conversa com diversos profissionais do mercado para falar sobre o que eles fazem. Então, esse ano a gente teve uma conversa sobre roteiro com roteiristas do Copa Estúdio, com roteiristas de outros estúdios em São Paulo também. Teve conversa sobre voz e música para animação. Tivemos uma conversa sobre produção de séries animadas. Enfim, cada ano a gente tenta abordar um assunto diferente dentro do leque imenso de possibilidades dentro da animação. Isso também é muito importante ressaltar, antes de entrar para a parte dos exercícios. Trabalhar com animação não necessariamente significa que você pode escolher só animar, ou seja, só fazer o bonequinho se mexer. Tem uma série de outras profissões para construir um desenho animado. Para contar a história, a gente precisa de um roteirista que escreva essa história. Para fazer o cenário, ou seja, o lugar onde esses personagens vão passar, isso é outra profissão. Para definir os objetos de cena, ou seja, se vai ter um copo em cima da mesa, existe outro profissional que cuida só desses objetos de cena. Enfim, os alunos vão poder dar um detalhamento maior, mas tem uma infinidade de oportunidades dentro da produção de um desenho animado hoje no Brasil. E aí, voltando um pouco para a sala de aula, o primeiro exercício que os alunos fazem para se familiarizar com o programa, que é o Toon Boom, e para experimentar um pouco como que é animar, eles fazem a rotoscopia. O que é a rotoscopia? Basicamente, você pega um vídeo pronto, gravado com uma pessoa, e você desenha por cima dele e cria uma animação. O resultado dessa primeira semana de trabalho dos alunos de 2019 segue no vídeo a seguir. Sei que você vai querer ser uma de nós. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. É tão bom poder sorrir e o mundo iluminar. Venha se juntar a nós. Sei que você vai querer ser uma de nós. Com o nosso raio o céu incendeia, dando início a uma aventura estelar. Uma nuvem, a mente vagueia, colore a minha vida com tudo que imagino. Vou voar bem alto. Damos nossas mãos, tornamos poderosas, porque juntos somos invencíveis. Companheiras fáceis, venha se juntar a nós. Começou foi Wings, fantásticas Wings. Elas podem voar. O raio mais poderoso tem a marca das Wings. O clube das Wings. Então, depois dessa primeira semana de aula, então os alunos começam a entrar nos princípios da animação. Lembra no vídeo da história que a gente falou que o Walt Disney criou princípios básicos da animação?
Ninguém lembra, kkk. Mas enfim, são princípios utilizados até hoje e a gente ensina isso em sala de aula. E aí esses são alguns exercícios que mostram um pouco de como é que funciona isso. São exercícios que mostram como é que o personagem se movimenta em cena. É mais para entender como é que ele anda, como é que o corpo se comporta no andar, no socar, no arremessar, enfim. Agora a gente entra numa série de exercícios de expressões faciais, porque além de entender como é que o corpo deve se movimentar para você transmitir uma ideia, você tem que entender o que a cara do personagem precisa apresentar nesse momento para você contar a história. Aí alguns exercícios de efeitos especiais, como animar água, fumaça, raios. Enfim, são coisas importantes também para dar um plus na animação. Depois de tudo isso feito, todos esses exercícios, enfim, realizados em sala de aula, os alunos entram na produção do curta-metragem. E o resultado dessa produção deste ano foram 4 curtas, 1 por turma, e a gente vai ver a seguir, e depois a gente troca uma ideia com os alunos para falar melhor sobre eles.
Meu.
Bom, gente, então esses foram os curtas produzidos esse ano pelos nossos alunos. E para falar um pouco sobre como foi produzir uma animação, vou convidar os 5 alunos que vieram comigo para falar um pouquinho. E depois que eles se apresentarem e falarem, a gente já abre para perguntas, tá? Quem tiver alguma dúvida, gente, sem vergonha, hein? Vamos lá. Bem cheio de dúvidas, é maneiro. Aquele esquema, galera, se apresentar, falar qual curta que fez e como é que foi. Som. Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu nome é Matheus, eu sou da turma de nível 1 do curso. Eu participei com a minha turma desse último da Tartaruga Lebre, Fora da Lebre. E estou aqui para falar com o pessoal um pouco da experiência que é participar do Estúdio Escola. É uma experiência que eu posso falar que é única. E todo mundo que me pergunta se valeu a pena, eu digo com certeza. E falo para todo mundo se preparar para poder participar, porque é uma oportunidade que se bater na porta uma vez, pode ser que não bata de novo. Eu vi que o pessoal ficou meio desanimado ali quando falou um pouco da idade, que é a partir dos 16 anos. Mas eu, por exemplo, já tentei entrar mais de uma vez e não consegui. Então, para o pessoal que ainda não tem a idade para participar do projeto, o que eu indico é que vocês vão se preparando, vão dando uma estudada em desenho, pesquisa como os estilos de desenho que são produzidos nas animações, montam um desenho legal. E quando vocês tiverem a idade para participar, vocês se inscrevem no projeto, porque se vocês passarem, eu tenho certeza que vai ser gratificante para vocês também. E participar desse projeto foi uma coisa maravilhosa, porque nesse projeto a gente, como a Luísa falou, que tem várias etapas, né, dentro de uma produção de animação. A gente não aprende só a animar. Dentro do Estúdio Escola, a gente aprende todas as etapas, desde a etapa de roteiro até a parte de finalização de cenário, de storyboard. A gente aprende todas as etapas. Então, é um trabalho cooperativo muito gostoso de trabalhar, que com certeza agregou muito para o nosso portfólio, para a nossa carreira. E assim, vou deixar um pouquinho, não vou falar tudo, vou deixar um pouquinho para o pessoal falar também. Mas é isso, é um projeto maravilhoso e está sendo um prazer também estar aqui mostrando para vocês esse projeto. Alô. Alô, Bom tudo dia. bem? Meu nome é Gabriel, também fiz o curta da Fora da Lebre com o Matheus. E é difícil acrescentar alguma coisa porque ele falou muito. Mas foi muito bom fazer, foi uma experiência muito irada. Não tem palavras para descrever como foi. Foi radical pra caramba. E foi muito bom trabalhar em grupo. Foi muito bom você conhecer as pessoas que têm uma ambição parecida com a sua, tipo, de querer ser animador, de trabalhar com arte. Eu não sei se eu tô... tá. Mas foi completamente único. Não foi estressante, foi prazeroso fazer parte do trabalho. Foi prazeroso você ter uma noção de como é o mercado, as etapas. Tudo foi muito bom, tudo foi muito único. Parece muito mágico, muito perfeito. Não é, tem estresse. Mas vale a pena você passar por essa aventura. É bem show de bola. Pode falar. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Lili e eu sou do nível 2. Eu fiz ano passado e esse ano. E eu fiz o curta Filé Miau, sobre o gatinho ali que queria ser cozinheiro e acabou não dando certo. Mas é o que eles falaram, a experiência é maravilhosa. Claro que tem estresse, porque a animação é pura dedicação. E talento também, mas o talento você cria com a prática, né, gente? Não é dom. E o nível 2 foi o seguinte, como a gente já tinha feito o nível 1, aí o nível 2 a gente faz meio que um resumo, não. O compilado do que a gente aprendeu no nível 1. E daí os erros que a gente fez antes, a gente já consegue ter uma visualização melhor e falar, não, vamos fazer tal coisa porque assim funciona e assim não funciona. E o nível 2 foi muito bom também fazer. A experiência que a gente tem não é só na vida profissional, também é na vida pessoal. A gente cria amigos, a gente cria vínculos com as pessoas, com os professores, com todo o pessoal do projeto. E acho que é isso. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriel Felipe. Eu
eu fui responsável pelo curta do Churros, que é das meninas, que vocês viram. E, cara, o processo do curso foi uma experiência única. Inclusive, quem tem muito sonho de animação, é muito recomendado vocês fazerem isso, porque vocês basicamente estão na profissão lá, por lá, né? Vocês não são mero professores, são profissionais da área, professores que trabalham até, inclusive, como, por exemplo, com o Irmão de Jorel, essas coisas assim, diariamente. São os professores que vão ensinar vocês, caso vocês queiram seguir. E a minha recomendação para vocês é, fizer 16 anos, já entram, porque comigo, eu comecei a mandar para o curso, no caso, com 23 anos. E não fui chamado. Mas aí, quando eu fiz 24 anos, que era a última chance que eu tive, eu fiquei meio desanimado, mas eu fui chamado. E, graças a Deus, se eu não tivesse feito isso aí, eu não estaria participando dessa experiência e contar para vocês como é que foi. Porque você cria amigos, famílias, porque é todo mundo com o mesmo sonho, todo mundo com o mesmo foco que vocês. E, cara, é muito recomendável vocês fazerem isso. A animação é uma coisa muito prazerosa de se fazer. Vocês participam de tudo, de criação de personagem, criação de cenário, com efeito especial, com essas coisas, com tudo isso, desde o início. Se vocês quiserem mesmo ter esse sonho de animação, é muito recomendável que vocês façam, porque isso vai ajudar muito profissionalmente vocês. E é isso. E trabalhem mesmo, desenhem, criem portfólio para poder mostrar em entrevista, porque a chance de ser chamado é grande e, ao mesmo tempo, difícil, porque esse ano foi 900 pessoas. 900 inscritos. Foram 900 pessoas inscritas. E aí, cada vez mais vai aumentando a participação. Então, é foco, é determinação e mostre seus trabalhos para vocês. E sonhem. Se vocês sonham com animação, por favor, seguem isso, que é muito bom isso. Motivacional, amei. Oi, meu nome é Cristiana. Tá, fala aí. Oi, meu nome é Cristiana. Eu fiz parte do Animeio, o primeiro curta que passou. E eu entrei no Estúdio Escola esse ano, tentei ano passado, não passei, tentei de novo. E a experiência realmente, como todos eles falaram, é única. Sim, eu sempre gostei muito de animação e eu nunca pensei que fosse possível ser animadora no Brasil. E, conhecer o Estúdio Escola, saber que existe um projeto desse, de gratuito, foi extremamente importante. Conhecer todas as pessoas da minha turma, ter aula com pessoas da área, conhecer o estúdio, sabe? Saber o processo de como que é fazer uma animação, cada partezinha. É outra coisa. Você não imagina, quando você está só vendo a animação, você não imagina como que é fazer. E é muito diferente. E quem gosta mesmo, assim, acho que tem que fazer, porque é uma oportunidade única. Gente, eu não sei o que falar, só isso mesmo. Gente, então, beleza. Estão me ouvindo? Caraca, eu não sei o que eu fiz aqui, mas tá todo mundo me ouvindo, né? Não. Alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar qualquer coisa. Eu queria fazer. Isso não, o mercado, né, é promissor, no Brasil ainda é pouco, mas a gente espera que a gente consiga. Então, o mercado de trabalho para o animador é muito promissor, mas ainda não é uma realidade. Hoje, vocês já avaliam assim uma carreira como animador, vocês agora estão começando, e quanto que é mais ou menos, em média, um salário, ou quanto que ganha uma produção para um animador? Ele consegue sobreviver? Essa é a minha pergunta. Vocês querem responder? Vocês querem que eu responda? Eu respondo. Ihu! Foi? Foi não, ó. Foi? Foi? Fala legal, fala legal. Não sei, eu não tô me escutando.
dá pra sobreviver de animação. Em média, assim, dependendo do estúdio, pelo que eu vi aí, o pessoal falando assim, cara, enfim, chega, tipo, 1.000, 2.000 por aí, você ganhando. Tipo, dá pra se manter, é um salário bom. E também depende do que você fizer. Além de você poder trabalhar num estúdio, você pode trabalhar como freelancer. Então, você trabalha na sua casa, tipo, no conforto da sua casa, e manda tudo por e-mail. No momento, eu trabalho assim. E daí... mas aí é totalmente diferente do estúdio. Não é, tipo, a mesma coisa, claro. Mas você ganha um dinheiro e dá pra sobreviver, sim. Eu acho que complementando um pouco da resposta, eu acho que o mercado, já existem profissionais consolidados no mercado no Brasil. Então, eu acho que a gente pode já falar de uma carreira como animador. A animação no Brasil fez 100 anos em 2017, então a gente já tem uma certa história de construção de coisas feitas aqui, não coisa exportada. A gente contando a história dos outros e fornecendo mão de obra, mas sim produzindo as nossas histórias. Falando um pouco mais de mercado mesmo, os estúdios de animação que existem agora, alguns possibilitam que o seu profissional trabalhe de carteira assinada. Então, você tem todos os benefícios de uma profissão como qualquer outra. E algumas você trabalha como empresa. Então, como microempreendedor individual, você emite a nota e segue trabalhando. O salário inicial de um animador é 1.000 e pouquinho. Mas isso vai crescendo conforme você vai crescendo na produção também. Se você dirige, se você supervisiona, você tem sempre bonificações por subir de cargo. Então, quanto mais você vai se desenvolvendo na profissão, mais são as suas possibilidades de ganhar mais dinheiro para conseguir sobreviver de uma forma melhor. E, em paralelo a isso, você tem também a questão do freelancer, que é muito comum, que você pode prestar serviço tanto... A maioria dos estúdios não proíbe que você faça freelas enquanto você trabalha fixo num estúdio. Então, você pode fazer isso ou você pode viver só de freela. O segundo animado, a média do segundo animado de um freelancer hoje no mercado é de R$50 a R$70. Então, se você for considerar que uma animação de 30 segundos, que é um vídeo promocional, que é uma propaganda 30 segundos, você faz 50 vezes 30 segundos, e aí você tem uma grana do quanto cada pessoa ganha por freela. E eu acho que é possível, sim. Tem diversas formas que você pode fazer para trabalhar. Tem diversos estúdios aqui no Rio de Janeiro que estão contratando. E eu acho que é sempre cavar oportunidades também. Eu acho que quanto mais a gente se une com as pessoas que têm interesse, também de construir novas formas de trabalho. Enfim, mas eu acho que está rolando. Assim, a gente tem um índice de empregabilidade no mercado bem alto. Falando especificamente dos alunos que saem do curso, as turmas do ano passado, eu acho que 80% está empregado já em estúdios de animação e quem não está trabalhando como freelancer. Então, é uma possibilidade real de viver. Legal. Pegando um pouquinho o gancho do que ela falou e do que ele falou também, que é essa espera, né, essa demora até concluir a inscrição, né, ser convidado para participar desse projeto, que eu acho fantástico, né, todo mundo deveria participar. Enquanto isso, os meninos podem estar fazendo uma animação em casa, né? Com certeza. Podem estar brincando ali. Para quem que eles podem enviar esse material? Esse trabalho? Tem já um grupo ou alguma instituição que receba esse material para esses alunos verem como é que eles estão no mercado, se eles têm uma possibilidade de continuar nesse projeto? Então, o que ocorre? O processo seletivo para o Estúdio Escola é através apenas do processo de inscrição. Então, você preenche o formulário, envia o seu desenho e tudo mais. A gente não aceita inscrições para o projeto, por exemplo, enviei meu portfólio aí e vou receber. Porque a gente uniformiza e unifica para que todos tenham a mesma possibilidade ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, você não entrou no Estúdio Escola, mas você quer tentar trabalhar com animação. Vai testando, vai fazendo as suas paradas, vai montando seu portfólio. E o que eu já ouvi de outros animadores mais experientes mete a cara.
envia, procura o contato dos estúdios, pesquisa sobre os estúdios que você quer estar, pesquisa com o que esses estúdios estão fazendo agora, qual é o tipo de desenho que eles estão trabalhando, para ter coerência no material que você vai enviar. E envia, porque querendo ou não, quando surge uma demanda, se o seu portfólio, o seu material já estiver lá, pode ser uma chance. Quem não é visto não é lembrado, então a gente precisa ser visto. Acho que respondi. Assim, uma coisa que também vale relembrar são os festivais de animação também. Um jeito muito legal de você mostrar uma animação pronta, se fosse o caso Com assim, certeza. uns alunos se reunissem para fazer uma animação. Um jeito mais ideal de você mostrar para o mercado essa animação é através de festivais. E tem vários meios de você fazer essas inscrições. O curta, a história, o filme, ele precisa ser um filme inédito, não pode ter ele postado na internet. Aí você consegue participar de vários festivais. Aqui no Brasil, o mais famoso, de repente, o mais famoso até da América Latina, né? O maior seria o Animamundi, que muitos já devem ter ouvido falar. E nossos curtas também que a gente produz também são inscritos em festivais, não só do Brasil, mas do mundo todo. E é o jeito mais fácil assim, de você mostrar o material que você tem para o mercado. Inclusive, pessoal, até como experiência mesmo, vocês podem estar até criando um canal no YouTube, fazendo animação, testar. Quem sabe também podem, com um portfólio mesmo. Aí depois mostra que ou Instagram mesmo, redes sociais e tudo. Aí vocês podem fazer, testar as animações e lançar essas coisas assim. Entendeu? Massa. Mais alguma pergunta, gente? Lá, amiga, lá, ó. Ah, o Leonardo estava falando comigo sobre isso. Fala aí, amiga, vê se tá funcionando. Eu não sei se a minha pergunta vai ser tipo, a mesma que a dele, mas assim, a gente que tem já um material, se mandar, aí já fica guardado lá? Se mandar Pro estúdio escola, você diz? É. Não, É porque a gente. Eu não tenho idade para participar ainda. Mas se eu quiser mandar minhas coisas assim, pode? Então, assim, pro curso mesmo, a gente faz esse único processo seletivo. Então, tipo, você me mandar agora, eu vou olhar e vou te responder. Mas não vale como parte do processo seletivo para você estar dentro do curso. Porque a gente precisa oferecer a mesma oportunidade ao mesmo tempo para todo mundo. Então, a gente manda sempre, abre em março. Todo mundo que quer mandar para participar do curso, manda em março, enquanto as inscrições estão abertas. Então, assim, te dizer que vai funcionar você mandar agora, não vai funcionar. Porque eu analiso para o processo seletivo só o que vem dentro das inscrições. E, inclusive, se você, mesmo que você me mandasse, se você não está contemplada na faixa etária, infelizmente você não poderia participar do curso, entende? Então, a gente recebe só o que está dentro das inscrições mesmo. Agora, se você almeja trabalhar com isso, antes mesmo de participar do Estúdio Escola, se você já quiser ir tentando, e se quiser ir, e principalmente em festivais, porque se você não tem 16, não sei nem se você consegue trabalhar num estúdio ainda por legislação trabalhista. Mas por festivais, para você ir botando a cara mesmo e ir testando, pega o que você produz e inscreve. A maioria dos festivais que a gente inscreve no Estúdio Escola são gratuitos. Tem plataformas como Film Freeway, que é gratuita, e tem Facebooks mesmo, Pela Play grupos. Store? Baixa. Oi? Tem algum aplicativo assim que dá acessível assim de graça, que dá pra fazer animação pelo celular? Vai aí, galera, não sei. Esses software, eles são caros? São caros. São razoavelmente caros. Sim, ó, tem vários outros softwares que são gratuitos, que como o Krita você consegue fazer animação. No caso, o Tumbum, que a gente consegue fazer as nossas animações, a gente só consegue fazer elas porque nós temos a parceria da empresa Tumbum, então eles disponibilizam para a gente o software deles, mas acredito que entrando em contato com a empresa, sendo por uma causa, para algum projeto, eles também têm essa simpatia de liberar o programa também. Mas é possível, sim, animar por outros programas que não sejam o Tumbum. O Tumbum, se você for comprar uma licença para usar, é um pouquinho caro. Mas você consegue acesso à animação por outros aplicativos e não é muito difícil de achar. Às vezes, uma pesquisa de 1 minutinho no Google
software de graça para animação você consegue achar de boa. Ontem uma professora na escola que a gente estava fazendo a circulação falou de um, eu não vou lembrar o nome, OpenToon. OpenToons. É um software de código aberto, então qualquer um pode modificá-lo. Ele é gratuito e ela desenvolve animações com o pessoal da escola que ela dá aula, usando esse software. E é isso, pesquisar também. Tem muita gente que se vira sem o Toon. Ele é uma ferramenta importante, mas ele não é a única possibilidade de você se desenvolver com animação. Então, eu acho que vale uma pesquisa mesmo. Esse OpenToons, é um caminho para você começar a pesquisar. Eu sei que ele é gratuito e que pode ser um lugar para você começar a estudar sobre isso. Mais alguém? Então, com essa redução do mercado de trabalho, a evolução da animação no cinema, na TV, ela contribui de algum jeito para poder ajudar nessa redução de oportunidades que o mercado de trabalho sofre atualmente? Eu acredito que o mercado de animação é uma coisa à parte, porque é um mercado que está crescendo. A tendência é surgir cada vez mais produções aqui no Brasil e, consequentemente, vai precisar de mão de obra. Então, eu acho que tem um certo peso por conta das crises que têm acontecido, mas a tendência é continuar surgindo oportunidades, porque é um mercado que está em crescimento. Como já foi dito, já tem profissionais que já estão consolidados na área. Então, esses profissionais ajudaram a construir esse mercado. Hoje, esse mercado está sendo alavancado. O Estúdio Escola, como outras escolas também que existem, que são escolas que você precisa de matrícula, né, que você pagaria, está surgindo porque o mercado está precisando de mão de obra cada vez mais. E também já é comprovado que 80% de índice de empregabilidade do curso, né? Isso mostra que tem oportunidade, está surgindo vagas, e você pode se alocar dentro do mercado de várias formas diferentes. Então, você consegue ir para um caminho ou para outro ali dentro da animação. Mais alguém? Aqui, amiga. Eu queria saber quanto tempo, em média, demora para produzir uma animação de longa-metragem de stop motion. Sei que no Brasil faz, eu não sei se faz. Stop motion eu não sei não, gente. Eu não sei, mas eu acredito que seja muito, porque é complicado, muito difícil, exato. Então, depende de como que você quer fazer. Por exemplo, se você quer fazer uma animação com massinha de modelar, você quer construir os bonecos em massinha? Sim, por exemplo, Coraline, tem os outros desenhos também. Então, são animações bem demoradas, porque o que acontece? Eu não sei te precisar o tempo exato, porque não é a área que a gente mais trabalha. Mas você tem que considerar toda a construção dos bonequinhos de massinha. E aí isso envolve expressões. Para cada face você tem uma cabeça montada diferente. Então você tem que toda essa parte de modelagem de personagens, isso leva um tempo. Antes de entrar na modelagem, você tem que pensar como é que vai ser todos esses personagens para aí então entrar na modelagem. E aí quando você tem tudo pronto, você de fato começa as gravações. Isso só considerando os personagens. Você tem o cenário, você tem depois uma fase de pós-produção, onde algumas coisas às vezes são corrigidas em computador. Eu estaria isso, uns 2, 3 anos para produzir um longa. Um curta tem um tempo menor. Mas, assim, a parte de gravação mesmo, eu imagino que seja mais rápida. Porque leva muito tempo nessa fase de pensar, de modelar, principalmente. E depois uma partezinha maior para retocar alguma coisa com efeito especial em computador. Mas é um tempo. Alguém mais? Queria só lembrar que a animação não é formada só de animação, no grosso. A gente não só anima, mexe as peças, tem toda a etapa, que também é muito importante. Aqui pode não ter todo mundo com uma confiança nos desenhos muito grande,
Só que com certeza tem pessoas muito criativas e que podem agregar de outra forma a animação. Então, se vocês se sentirem à vontade de tentar por outras partes, não só pela animação, porque vocês teriam que animar de fato lá, vocês teriam que animar, só que tem muito mais do que se apaixonar dentro da animação, além da animação. Então, é bem divertido, vocês vão gostar. E aí, gente, mais alguma coisa? Vai lá, amiga. Deixa ela perguntar, gente. Que isso? Julgando Quando acabar, a gente vai poder mexer nisso aí? Oi? Quando acabar, a gente vai poder mexer nesse negócio aí? No quê? Assim, se você for dar pra fazer isso aí. Aí agora? No Quando Tumbum acabar? não tem como mexer no Tumbum. A gente não tem o software instalado no notebook, porque não roda no notebook. Ele é muito pesado. Então a gente deixa só em sala de aula. Mas vai ter uns brinquedos aqui ópticos para vocês darem uma olhadinha. E uma parada, depois. quem quiser mexer no software para testar, tem a licença aquela de teste, dura 30 dias. Então se você pegar e instalar, você consegue testar para ver qual é que eras também, se você curte. E aí, se gostar, fazer aquela poupança para ter a licença. Tá. Galera, então, a gente vai caminhando para encerrar. Como eu falei no início, a gente tem alguns brinquedos óticos aqui, lá da parte que eu falei bem no início. Quem quiser tá aqui, vou estar aqui explicando e ajudando. E tem os negocinhos, amiga? E também, para quem quiser, não é obrigatório. Lembra o último brinquedo que eu mostrei, que era o taumatrópio? Que era um desenho de um lado, o outro do outro, e aí virava? Então, a gente tem alguns aqui para fazer. Quem quiser fazer também, chega aí que a gente vai fazer junto. E é isso, obrigado pela presença de todos, para quem não for ficar. E adorei conhecê-los.